ao ensinar o princípio da Santa Ceia para os discípulos, né, a estabelecer ali uma nova aliança com aqueles discípulos, eles estavam também estabelecendo com a humanidade. Então eles estavam nos ensinando pedagogicamente algo que ficaria marcado para sempre na cabeça dos seus seguidores. Antes era a matança de cordeiros, a gente sabe disso, para um Jesus que ainda viria. Jesus, na noite que ia ser entregue, no dia que haveria também mais matanças de cordeiro, ele se oferecia como cordeiro de Deus e dizia que a partir de agora todo aquele ritual dos cordeiros teria um fim ali mesmo, porque ele seria o próprio cordeiro de Deus que seria sacrificado. Mas por outro lado, eles deveriam ter outras imagens, no caso a imagem do pão, a imagem do vinho, para lembrar do seu sacrifício. Amém? Amém. Irmãos, e juntamente a isso, nós temos também o lava-pés. Aqueles que estavam no início aqui, antes de começarmos a nossa cerimônia, puderam ver as pessoas lavando os pés uns dos outros. Porque antes na mesma noite que Jesus tomou o pão, partiu o pão com os discípulos, na mesma noite ele também lavou os pés dos discípulos, ensinando o princípio da humildade. A gente já tem refletido aqui nos últimos Santas Ceias, e a gente vai continuar refletindo ainda hoje. Amém? Amém. Mas eu quero meditar assim um texto com vocês, está aí na tela, para que vocês possam ver. Lucas, capítulo 20, Lucas 24, 26 a 32. Lemos assim: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Mas quando ele estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram, ou seja, reconheceram que aquele era Jesus. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e que estavam com eles reunidos. Amém? Amém. Irmãos, só para contextualizar aqui, esse acontecimento que é um acontecimento no domingo da ressurreição, por volta mais ou menos da tarde, no domingo à tarde. E os discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, eles estavam conversando, tristes e deprimidos, porque Jesus acabara de morrer na cruz, e a esperança deles de ver um rei sendo entronizado naquele momento tinha se acabado. E agora estavam tristes e deprimidos. Jesus se aproxima para eles e pergunta por que estariam tão tristes. E eles começam a questionar, não sabem das últimas notícias de Jerusalém, do Cristo que foi morto, aquele que iria salvar Israel, remir Israel, ele morreu e a nossa esperança acabou. Eu estou parafraseando o texto. Mas aí, Jesus começa a ensinar as Escrituras, começando por Moisés e passeando todas as Escrituras, mostrava que Jesus era aquele que deveria vir e ressuscitar. Mas aí, irmãos, o texto não diz que eles entenderam que aquilo era Jesus pelas Escrituras. Preste atenção, isso tem um significado, tá? Eu vou retomar daqui a pouco. Jesus expôs as Escrituras, começando por Moisés, arrazoou com eles, argumentou com eles, tudo a respeito do Cristo que viria, daquele que morreria e daquele que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles não compreenderam. O texto não diz que eles não compreenderam. Mas se você seguir na leitura do texto, percebemos que eles só vão compreender que aquele era Jesus depois. No primeiro momento, pelas Escrituras, não entenderam que aquele era o Cristo. E seguiram viagem.
Jesus então fez e iria se adiantar diante dele, como se estivesse se afastando deles. Ele disse: não vai embora, fique conosco, já está quase anoitecendo, já se faz tarde. E então Jesus foi jantar com eles, participar com eles de uma refeição. Porque a gente tem que entender que aquela ceia daquela noite, realmente, agora eu estou pensando na Santa Ceia da quinta-feira, antes de Jesus ser crucificado, que ele comeu com os discípulos e depois se dirigiu ao jardim para orar, e na sequência ele foi preso pelos soldados e no outro dia morto. Naquele momento ali, Jesus estava fazendo uma refeição de verdade. Só que Jesus tinha um costume ao fazer a refeição. E ele diz assim, ó, está no verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos. Veja que aqui, essa atitude que Jesus tinha de dar graça, de fazer uma oração em toda a refeição, de partir o pão e entregar aos discípulos e depois comer. Na realidade são 4 verbos que a gente pode pensar. Aqui não menciona o comer, mas já a gente vai ver que no texto da ceia, em outro texto da multiplicação dos pães e peixes, nós vamos ver também que ele usa esses verbos. Quais são os 4 verbos? Vamos ver? Tomou é pegar. Depois ele parte. Depois ele entrega, que é mais ou menos isso que a gente faz na Santa Ceia. Aqui não é a cena da Santa Ceia, preste atenção, mas parece, não é? E depois ele come. Diz que nesse momento, os olhos dos discípulos, preste atenção, daqueles discípulos de Emaús, abriram-se, eles passaram a enxergar, eles então reconheceram Jesus. Amém? Amém? Agora vamos entender por quê. Por que será que Jesus gastou talvez boa parte de sua conversa, do seu tempo, talvez 2 horas de viagem, falando das Escrituras, falando que ele é o Cristo, e isso não conseguiu comprovar nada para aqueles discípulos? Mas no simples gesto de tomar o pão, de partir o pão, de entregar o pão, fizeram com que eles reconhecessem que aquele era o Cristo, que aquele era o Messias. Amém? Amém. Então vamos focar aqui, irmãos. Jesus tinha um jeito peculiar dele, próprio. Estou sendo redundante em repetir a mesma ideia aqui, que só ele tinha, e que as pessoas poderiam reconhecer que realmente era ele. Aquela forma de pegar o pão com a mão, aquela forma de partir o pão, era própria, era específica de Jesus, de dividir o pão e de entregar o pão. Irmãos, tem coisas na nossa vida que é marca de alguém, né? Essa semana tivemos aí o falecimento de uma pessoa muito querida na cidade, e eu não sei se vocês chegaram a acompanhar nas redes sociais algumas fotos postadas. Era o meu padrinho, né? Na tradição ele foi escolhido para ser meu padrinho, mas ele é esposo da minha tia, irmã do meu pai. E não sei se vocês observaram as fotos do Instagram, que mostra ele sentado de cócora. Vocês viram essas fotos no Instagram? Aquilo era um jeito peculiar só dele, só ele tinha. Todo mundo sabia que ele era um grande. Eu acho que não vai ter outro aqui. Era uma característica marcante, específica, que só ele tinha. E eu vi até um texto depois publicado no Instagram dizendo assim: seu jeito de sentar, que só ele tinha. Né? Todo mundo reconhecia isso nele. Então eu estou usando esse exemplo para mostrar que a forma de Jesus pegar o pão não é a minha forma, de repartir o pão, partir o pão ao meio, era só ele que tinha. E por isso que aqueles discípulos naquele momento reconheceram que aquele era Jesus. Ou seja, anteriormente, com as Escrituras, eles não reconheceram. Jesus tentava provar, por A mais B, de Moisés e até os outros profetas, que ele era o Cristo, mas eles não entendiam, não enxergavam Jesus ali naquele homem. Mas no simples gesto de partir o pão, de tomar o pão, de partir o pão, de entregar o pão,
revelou para ele o verdadeiro Jesus. E é interessante, porque o texto depois retoma. Era Jesus. Bem que quando ele estava falando na hora das Escrituras, nós nos reconhecemos, mas nós vimos algo diferente. Nos ardia o coração, queimava o nosso coração quando ele falava. E por que queimava? Porque quando eles reconheceram, eles associaram que na hora que ele estava lendo as Escrituras, eles confirmaram que ali era o Cristo de fato. Amém? Amém. Aí eu quero mostrar para vocês que esse gesto de partir o pão, de entregar o pão, tomar, esse quatro verbos que são usados para descrever Jesus, já tinha acontecido antes. É por isso que eles reconheciam. Outras passagens na Bíblia. Vamos ver pelo menos duas. Primeira passagem, eu pediria, não, personal, entrega o microfone a alguém, pode ser a Laís, para que ela possa ler a primeira passagem aí, para a gente poder ver, que é a passagem do milagre das multiplicações dos pães e dos peixes. Vocês vão ver que esses verbos aparecem novamente aí. Por favor, Laís, leia. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou, e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Ele levantava os olhos ao céu, agradecia ao Pai por aquele alimento, ele tomava o pão, abençoava, né? Levantava os olhos ao céu, abençoava, depois partia e depois entregava. E então dava aqueles discípulos também, uma multidão que ele alimentou naquele momento. Essa mesma cena, esse mesmo gesto, se repete também em outro momento, no momento da ceia. Vamos ler agora? Marcos. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando partiu e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Olha os 4 verbos aí novamente. Primeiro ele abençoa, tem esse verbo, né? Ele abençoa. Depois ele toma o pão. Primeiro ele ora sobre o pão, que era a sequência, né, de Jesus diante de uma refeição. Ele orava sobre o pão, dava graças a Deus por aquele alimento, tomava o pão nas mãos, depois ao tomar o pão, ele partia, entregava e dava aos discípulos. Abençoar, tomar o pão, partir e entregar, deu o pão. Irmãos, prestem atenção agora que eu vou fazer a aplicação dos textos de hoje, principalmente do nosso texto-chave, que foi quando aqueles discípulos de Emaús reconheceram que estavam diante do Cristo, diante do Messias ressurreto. Eles reconheceram por uma coisa, pelo gesto de Jesus diante de uma refeição, uma característica que era própria dele, de tomar o pão, de abençoar o pão, de repartir o pão, que era algo só dele, e de entregar o pão. E eles reconheceram exatamente porque eles tinham vivido esse momento da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Talvez porque eles também estavam no momento da ceia. Então ali eles relembraram, foi uma memória para eles. E é essa ideia de memória que eu quero retomar quando Jesus diz assim para nós: toda vez que nós comermos desse pão ou bebermos desse vinho, nós estamos lembrando, estamos reavivando ou revivendo a memória do Cristo e do sacrifício de Jesus em nós. Irmãos, cada um de nós tem que ser um Cristo. Nós somos representantes de Cristo e podemos representar os gestos de Cristo. Preste atenção na aplicação de hoje. Talvez, irmãos, nós queremos convencer as pessoas do Evangelho usando os maiores argumentos, usando a Bíblia, tentando comprovar por A mais B que ser cristão é a melhor forma de viver. Mas talvez isso não está convencendo ninguém. Isso não está ajudando ninguém a mudar de vida. Porque as pessoas estão olhando apenas para a teoria, um evangelho
de teoria. As pessoas querem ver a prática. Veja que Jesus, quando falou das Escrituras, eles não se convenceram. Mas as Escrituras foram importantes para eles entenderem que Jesus era o Messias. Na medida que eles reconheceram que quem estava diante deles, comendo pão com eles, repartindo pão com eles, era Jesus. Porque o gesto de Jesus, a prática de Jesus, que eles conheciam muito bem, fizeram as Escrituras ter sentido para eles. E o que eu estou dizendo é que a gente não pode abominar as Escrituras, dizer que nós não vamos pregar, não vamos falar de Cristo, não vamos falar da volta de Jesus, não vamos falar dos seus mandamentos. Não, nós vamos falar sim. Só que isso não vai permitir que as pessoas enxerguem o verdadeiro Cristo. Não é isso que vai fazer a diferença na vida das pessoas. O que vai fazer a diferença é se as pessoas puderem reconhecer a nossa marca de Cristo, a marca de Cristo em nós, do cristão, que é própria do povo de Deus. Será que as pessoas vão poder olhar para nós, assim como olharam para Cristo, e ver em nossos gestos, em nossas atitudes, na forma de oferecer o pão, de compartilhar o que tem? Porque sim, é um símbolo. É um símbolo aqui, tudo na Santa Ceia é um símbolo. O vinho é o símbolo do sangue de Jesus, o pão é o corpo de Jesus, o lava-pés é a humildade, é o perdão. Mas podemos pensar que esse partir de pão pode ser também a nossa vida prática, de amor ao próximo, de cuidar do outro. Então as pessoas vão ver em nós, em nossas atitudes, na maneira como eu falo, me dirijo a uma pessoa, como eu vou rir para ela, como eu vou cumprimentá-la. As pessoas vão ver que isso é um diferencial nosso. As pessoas precisam ver isso em nós. E se as pessoas passarem a ver isso em nós, as Escrituras passarão a fazer sentido para eles. Toda a nossa pregação. Agora, se a nossa vida, a nossa prática, o nosso testemunho for diferente do que a gente fala da Bíblia, do que a gente prega, não vai fazer sentido. Veja que o texto é muito claro. Quando eles viram Jesus partir do pão, a prática que Jesus já tinha com eles, é que eles entenderam o que ele tinha falado nas Escrituras. Você pode pregar. Eu já tive pessoas que já dei mais de 5 estudos bíblicos. Teve uma pessoa que eu dei 15 estudos bíblicos. E hoje eu não posso dizer que ela não está aqui nesse local. Porque não é estudo bíblico, não é teologia, não é tratados teológicos que vai se convencer as pessoas. Mas quando as pessoas começam a ver uma diferença em nós, como viram em Jesus, ele era diferente de todos, da maneira de partir o pão, de abençoar o pão, de fazer aquela refeição, de entregar o pão, até no gesto de dar o pão para eles. Se a gente não mostrar que é diferente, a Escritura não fará sentido. Mas se nós mostrarmos que somos diferentes, tudo passará a fazer sentido. Amém? Amém. As Escrituras, os ensinamentos, aí os 15 estudos bíblicos, vai entrar na cabeça da pessoa. Enquanto isso, não. E aí eu faço essa pergunta para vocês, estão aí vendo aí na tela, né? Algumas imagens de Jesus aí multiplicando os pães. Tem alguém aqui, vocês poderiam dar outro testemunho, né? O tempo não nos permite. De alguém que, um modo de sentar no banco, um modo de sentar na cadeira, um modo de pegar a colher. Cada um tem um jeito diferente, né? Eu acredito que Jesus, não sei se ele entregava um pouco com a mão assim ou assim. Eu só sei que foi algo que marcou, que eles viram que aquilo era Jesus. E o que vai ser diferente de você? O que vai marcar a vida de outra pessoa? É o seu sorriso? É a forma de responder a uma pergunta áspera? Sim, porque esse momento aqui é para refletir sobre a vida cristã, mas também para pensar, porque esse momento nos revela sobre a nossa prática diária como cristãos, como pessoas salvas e redimidas por Cristo. Que Deus nos abençoe. Nesse momento, quero convidar mais uma vez a Laís, para que ela possa iniciar o momento da cerimônia do Santa Ceia com o louvor. Vou vir aqui à frente agora louvar o Senhor.
26. Verso 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo. Comemos todos juntos. Oremos. Pai Santo, que esse momento seja um momento de reconforto para nós, para nossa alma, para nós que muitas vezes nos sentimos culpados. Tem gente, talvez, Pai, que acha que não vai participar da Santa Ceia, porque para esse momento é um momento justo. Eu tenho que me limpar antes, eu tenho que ser bom para tomar a Santa Ceia. E nós entendemos que é diferente. Esse gesto de tomar a Santa Ceia é reconhecendo que nós não somos nada, que somos pecadores, e que necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia, do Teu perdão. E que aqui, Senhor Deus, nós reconhecemos o quanto culpados éramos diante da lei, mas que o Senhor, com o Teu perdão, fez com que nós não devamos mais nada à lei, pois o Senhor é a nossa justiça. Pois nossa justiça é como trapos de imundícia, mas é a Tua justiça, é a Tua graça que nos cobre essa noite. E é nesse gesto de mastigar o pão que nós entendemos essa mensagem, que Tu fosse moído por causa da nossa iniquidade, transpassado, Senhor Deus, pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Só temos a agradecer a nossa gratidão por esse perdão maravilhoso, por esse sacrifício maravilhoso por nós. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Do mesmo modo que o pão simboliza o corpo de Jesus moído, né? O vinho, ele simboliza o sangue derramado. E é esse sangue que é derramado sobre nós. Eu acho muito interessante. Se você não quer viver esse momento, não é que é de verdade. As pessoas, claro, a ação é de verdade, a intenção é verdadeira. O que eu estou querendo dizer assim, não é que aqui é de fato o sangue de Jesus, o corpo de Jesus, como algumas teologias dizem que é um símbolo, mas você pensar pedagogicamente, vivenciar esse momento de que todos os dias, isso aqui é todos os dias que acontece, o sangue de Jesus se derrama sobre você. Você todos os dias, como culpado diante da lei, você machuca Jesus, mas Ele está lhe perdoando. E é por isso, Senhor, é por isso que nesse momento eu quero entregar a você as taças de vinho, e que você também, junto conosco, possa também meditar a partir desse momento do sacrifício que foi o sacrifício de Jesus, do sangue derramado de Jesus sobre nós, lavando os nossos pecados, como nós cantamos essa noite. Algo mais que a neve, né? Nós cantamos. Vida
O verso 27 diz assim, Mateus 26. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de vossos pecados. Eu digo que de agora em diante não bebereis desse fruto da videira, até naquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Amém? Bebamos todos juntos. Oremos. Deus Santo, maravilhoso Pai, da mesma maneira que meditamos aqui na simbologia do pão, também estamos meditando na simbologia do vinho. Que o pão e o vinho, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, a nossa motivação da vida cristã, para dizermos que eu creio, eu acredito, Senhor, no Deus que me salvou, no Deus que me perdoou, que assumiu todas as minhas culpas, todos os meus pecados, e que lavou, Senhor Deus, com sangue, todas as minhas culpas, e me renovou, e me tornou uma nova criatura, em Cristo Jesus, e que fez com que eu tivesse esperança, que eu tivesse fé novamente, e que a vida fizesse sentido novamente para mim. E é por isso, Senhor Deus, que eu oro, agradecendo mais uma vez pela tua graça maravilhosa sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.